Que você quer, velhinho? Eu quero te matar porque eu não tenho nada pra fazer. Calma aí, velhinho. Você vai ter que responder uma pergunta que eu fazer. E se você responder a pergunta corretamente, eu vou deixar você me matar. Ok. Que tipo de animal é esse? A Amélia é claramente um animal carnívoro. Errado! Um dia eu pego esse safado. É só isso, acabou. Animais invertebrados. Os animais invertebrados são aqueles animais que não possuem coluna vertebral e crânio. Vale salientar que a classificação dos animais em vertebrados e invertebrados é completamente artificial, uma vez que apenas uma característica não é suficiente para classificar todo o reino de dois sapetas. Os invertebrados são complexos e estão mais relacionados com os vertebrados do que os outros invertebrados. A seguir, retrataremos melhor os grupos que podem ser assim classificados. Características. Os invertebrados são um grande grupo que representa a maioria dos animais encontrados no nosso planeta. Apresentam muitas diferenças entre si, porém algumas características em comum e podem ser observadas. São características comuns a todos os apresentados: ausência de coluna vertebral e crânio, célula do tipo eucariótica, ou seja, suas células possuem núcleo limitado pela membrana nuclear, nutrição heterotrófica, ou seja, todos necessitam alimentar-se de outros seres vivos, não sendo capazes de produzir seu próprio alimento. São pluricelulares, ou seja, todos os invertebrados são formados por mais de uma célula. Vale destacar que a maioria possui tecidos e órgãos, porém essa característica está ausente em poríferos. Grupos. Os invertebrados estão divididos em aproximadamente 33 filos diferentes. Entretanto, na maioria dos livros didáticos, observamos a referência de apenas 8 deles. Os 8 filos de invertebrados mais estudados são poríferos. São conhecidos também como esponjas e destacam-se por possuírem um corpo rico de poros. Os poríferos são animais sésseis quando adultos e se alimentam-se por meio da filtração. Retiram partículas de alimentos da água quando esta passa pelo seu corpo. Nesses animais não se verifica a presença de tecidos verdadeiros. Quinidários são um grupo de animais que vivem no ambiente aquático. O corpo dessas espécies apresenta simetria radial e sua cavidade gastrocelular apresenta apenas uma abertura, a qual funciona para a entrada de alimentos e para a saída de resíduos. Pode-se observar nesses animais duas variações no plano corporal: polípolos e medusas. Nesses animais consta a presença de células especializadas na eliminação de substâncias nutrientes, chamadas de cinedócitos. Plateuminos possuem o corpo plano e dorsalmente achatado, sendo conhecidos, devido a essas características, como vermes achatados. São encontrados em diferentes habitats, existindo espécies de vida livre e também de espécies parasitas. Nematóides são animais encontrados em vários ambientes, apesar de serem conhecidos principalmente pelas espécies parasitas. Esses animais apresentam corpo fusiforme, alongado com extremidades mais estreitas, e possuem uma cutícula que reveste o corpo todo. Moluscos são animais de corpo mole e o segundo maior grupo de animais em grupos de espécies descritas. Alguns representantes possuem concha rica em carboidrato de cálcio, revestando e projetando seu corpo. A maioria dos seus representantes é marinha. Anelídeos, como o nome sugere, apresentam o corpo dividido em anéis. Ocupam diferentes habitats, sendo encontrados indivíduos em ambientes de água doce, salgada e no sólido úmido. Atropédios representam um grupo com a maior diversidade de espécies conhecidas. A presença de um exoesqueleto e de apêndices articulados é a característica mais marcante nesses animais. O exoesqueleto é rico em quitina e ajuda na proteção do animal. Por ser rígido, impede o crescimento, fazendo com que o animal troque regularmente esse esqueleto externo. Equinodermos
São animais marinhos que apresentam um endoesqueleto formado por placas calcárias rígidas. Eles possuem um sistema formado por uma das redes de canais hidráulicos e que se ramicam, conformando os chamados pés ambulanciais. São esses pés que garantem a movimentação desses animais. Onde eles vivem? Os invertebrados são encontrados nos mais variados ambientes, não sendo possível descrever apenas um habitat para essas espécies. Encontramos-los por meio do ambiente marinho e da água doce no ambiente terrestre. Existem ainda espécies que vivem no corpo de outros animais, sendo essas espécies chamadas de parasitas. Como exemplo de invertebrados parasitas, podemos citar a Taenia e a lombriga, que causam respectivamente teniase e ascaricidade. Curiosidades: os invertebrados correspondem a aproximadamente 95% das espécies existentes no nosso planeta. A lula gigante Archaeopsis dutch é considerada o maior invertebrado e pode atingir 18 metros de comprimento. A minhoca gigante australiana pode atingir até 3 metros de comprimento. As esponjas foram confundidas pelos gregos com plantas. As sanguessugas, anelidos, foram usadas por bastante tempo na medicina em sangrias, uma técnica que consiste na retirada de certa quantidade de sangue para o tratamento de doenças. A aranha Golias, comedora de pássaros, Theraphos longa, é a maior aranha do mundo e pode apresentar pernas de cerca de 30 centímetros. A água-viva da espécie Turtipossis nutricilla é capaz de rejuvenescer-se. Uma tênia pode eliminar até 7.000 ovos por dia. Uma formiga carrega, em média, 50 vezes o seu peso. Uma pulga pode saltar de cerca de 50 centímetros de altura. A tênia do peixe, gênero tipo Drosophila, pode viver até 25 anos de idade. Obrigado por assistir e sugerir outros personagens nos próximos vídeos.